Olá, estamos aqui para mais um videocast do Colégio FAG e hoje vamos tratar sobre um tema que é muito importante na educação infantil, que é a literatura. Então, todos nós percebemos o brilho das crianças, né, quando estamos contando uma história, aquele silêncio, a curiosidade, todas as perguntas que vêm depois que a gente conta uma história para eles. E é sobre isso, então, que a gente vai falar. Hoje nós estamos aqui com a professora Tati, a professora Ana Cláudia, a prof. Evelyn e a prof. Paula, que vão bater esse papo gostoso conosco. Prof. Paula, você pode falar um pouquinho sobre a importância de trabalharmos a literatura na educação infantil? Claro. Então, a literatura infantil sendo trabalhada desde da primeiríssima infância é extremamente importante justamente para despertar esse prazer pela literatura, pelo mundo letrado, né? E quanto mais a gente incentiva essa criança a ter contato com esse mundo, seja através da contação de história, seja ela manipulando o material, né? Porque não necessariamente a gente precisa contar a história, a gente pode deixar ela manipular o material também. É extremamente importante para trabalhar o desenvolvimento delas na questão do imaginário, da criatividade, da oralidade e, futuramente, da escrita também, né? Porque uma criança que é interessada pela leitura provavelmente vai se interessar também e vai ter facilidade para a escrita, para se expressar, né? O pensamento crítico também é de extrema importância a criança ter esse gosto, né, pela leitura e despertar também esse pensamento crítico, e também a oralidade, a ampliação do repertório cultural também, porque dentro das histórias a gente traz ali muito conteúdo, né, muita coisa que tem nos livros, então traz esse despertar também para as diversas culturas que a gente tem, né, e também questão do emocional, né, a gente que é extremamente importante trabalhar desde a primeiríssima infância, né, essa questão do emocional. E por meio das histórias nós conseguimos, né, trazer tudo isso ali dentro do desenvolvimento infantil só pela contação de história, né. Então eu acho que é um conteúdo assim, uma coisa que super ampla, que tem como a gente trabalhar de diversas formas, né, e desenvolver de diversas formas a criança também. E por isso que talvez as crianças nos peçam para contar a mesma história, né? Sim. Porque eles estão, nesse momento, elaborando as suas emoções, vendo como vão trabalhar numa perspectiva interna, né? As suas emoções, os seus sentimentos, a sua afetividade. Prof. Evelyn, você pode nos passar um pouquinho de como nós podemos trabalhar a literatura na prática? Então, a gente costuma trabalhar através de contação de histórias, né? Da roda de conversas que a gente faz em sala de aula, através do uso de fantoches, dedoches, dramatizações, teatros que a gente pode estar proporcionando para eles, músicas também é muito importante, projetos interdisciplinares a partir de livros, visitas à biblioteca, como a prof. Paula falou, a questão de manipular, de conhecer, para poder imaginar, né? E também a grande importância é dos livros adequados para a idade, a faixa etária e os livros que os pais costumam contar para eles em casa, né? Vai dos contos clássicos até as historinhas ou desenhos que eles ouvem hoje. E nós vamos ter um projeto, né, para os alunos do Infantil 5. Prof. Tati, você pode falar um pouquinho desse projeto, de onde ele veio, como foi essa inspiração, essa ideia? Então, nosso projeto nasceu dessa riqueza de trabalhar vários conteúdos e de ampliar o vocabulário das crianças de uma forma lúdica, de uma forma criativa, né? Como fazer essa criança se interessar pelo mundo da leitura, não só trabalhando com os livros e não só aqui no colégio, com o intuito, né, de incluir a família. Então, nós pensamos em algo que deixasse um pouco mais enriquecido, um pouco mais vibrante, um pouco mais animado, entendeu? Então, a gente pensou no projeto Senhor Alfabeto, o qual vai incluir a família, né, que vai conseguir contar as histórias, como a prof. Evelyn lhe falou, além das clássicas, o que elas costumam ter em casa e até mesmo aquelas que nós apresentamos para elas aqui no colégio. Aí elas vão entender que as histórias e que a literatura não é somente no ambiente escolar, né? Que ela está aí pelo mundo e como que elas vão se sentir transformando aquilo que é real do aquilo que é imaginário, né? Foi daí que surgiu esse projeto. Então, a gente queria que o projeto fosse um pouco mais amplo, fosse criativo e com a participação de todos.
E nós temos uma prof que é super detalhista e consegue ter uma habilidade manual fora, né, das nossas expectativas, que é a Prof. Ana. Prof. Ana, você pode falar um pouquinho da participação das famílias e também do nosso boneco maravilhoso, que foi você quem fez? Claro, foi um prazer, né, poder produzir esse bonequinho, que é o nosso Senhor Alfabeto. Um bonequinho bem gostoso, ele vai com um cheirinho gostoso também, né, para que as crianças consigam sentir esse carinho de perto. Então, ele é um boneco que dá até para dormir com o boneco, né? Então, a nossa proposta é essa, que eles se sintam bem para fazer, né, a atividade que vai ser feita juntamente com as famílias, né? Então, precisa ser feito com as famílias, fazer um registro do livro que foi lido, né? E com fotos, desenhos e tudo mais. Porque hoje, eu digo hoje assim, nós, como sociedade, né? As crianças ficaram um pouco de lado com a infância. Então, assim, hoje a gente vê muitas crianças que são crianças adultas. Crianças que estão ali o tempo todo na internet, rodando tela, enquanto tem pais cuidando de bebê reborn, que é o que a gente está vendo por aí. Então, assim, nós precisamos resgatar essa infância da criança, sabe? Então, com esse projeto, faz com que o pai também pare um pouquinho e pense, poxa, eu preciso estar aqui, eu preciso estar presente, vamos entrar nessa ludicidade, né? Vou entrar nessa história e participar junto com as crianças. Então, a participação da família é indispensável, sabe? E a gente percebe que quando a gente consegue colocar algo que a família precisa fazer junto com a criança, os pais se sentem bem também. Eles conseguem lembrar de quando eram crianças, eles relatam para nós, prof, foi muito bom, foi muito bom. Então, assim, o nosso intuito com esse projeto do Senhor Alfabeto é que ele vá para casa de cada um, né? E tanto faça a criança feliz quanto os pais também, né? Para participar com carinho, com amor desse projeto. Mesmo. Então, cada turma vai ter o Senhor Alfabeto, né? E cada turma vai ter um cronograma que vai poder levar em algum momento o Senhor Alfabeto, um livro de literatura e enriquecer ainda mais esse momento em família, né? Então, nós vamos pontuar que a literatura, ela faz com que a criança não aprenda só sobre si, mas sobre o outro também, né? Quando entra nesse mundo da imaginação e tão rico que é a literatura. Então, por hoje nós encerramos o nosso videocast. Em breve viremos contar para vocês como foi o resultado do nosso projeto. Até a próxima!